A paz do Senhor Jesus, que Deus nos guarde, nos livre, nos proteja. Meu querido, amado ouvinte da Palavra de Deus nesta noite, que esta palavra entre no teu coração, ela te abençoe, ela te guarde, ela te guie, ilumine todo o teu ser no nome de Jesus. Meu amigo, vamos nessa noite passando por aqui, vamos meditar nessa palavra que se encontra nas cartas de Paulo, Efésios, e no capítulo 6, e do versículo 10 até, aleluia, o 20, são esses versículos que vão trazer uma reflexão ao nosso coração. Então Paulo, ele dá um tema, esses 10 versículos, caminhando com a armadura, caminhando com as armaduras de Deus, caminhando na palavra de Deus, caminhando com Jesus. Então nesta noite, aproveite a oportunidade franqueada, aberta, porque Deus te dá. Se essa palavra chegou até a ti, é porque Deus tem algo para ti nesta noite. Se esta palavra vai chegar na tua vida, é porque Deus quer mudar a tua vida. A partir de agora vai entrar no teu coração a palavra que liberta, transforma, a palavra que ilumina, a palavra que sara, que faz toda essas grandezas na tua vida. Dê lugar ao qual Deus quer para operar grandemente na sua vida. Então o apóstolo, homem de Deus, chamado, inspirado, ele traz a palavra dizendo: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para, aleluia, podeis ficar firme contra as ciladas do diabo. Porquanto a nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em treva, regiões celestiais. Por esse motivo, revesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permaneceis inabaláveis, sem retroceder. Estais pronto, firme, trazendo em volta da cintura a verdadeira, aleluia, e vestindo a coroa da justiça. Glória a Deus, a verdade maravilhosa, calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamáveis do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição, humildade, insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim, aleluia, para que quando eu falar seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que determinadamente possa revelar o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em corrente. Orai para que permaneça em Cristo, eu seja usado para falar como me compraz fazê-lo. Soberano Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra, e que nesta noite o meu coração, o meu espírito, a minha alma venha se fortalecer. Aquele que ouvir, venha se fortalecer. Aquele que compartilhar, venha se fortalecer nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Maravilha de Deus, meu querido irmão. O apóstolo Paulo nos traz
uma boa palavra, já mandando que nós possamos se fortalecer no Senhor. É nele que nós encontramos a força, é nele que nós encontramos a alegria, nele que nós encontramos a paz. Então, estando nele, estamos fortalecidos, tá? Ele é a nossa força, a nossa confiança, a nossa paz, a nossa alegria. Então, fortalecer na força do Senhor, porque esta força tem um poder soberano, um poder grandioso, um poder maravilhoso. Paulo confere a sua carta a uma abrangência cósmica. Desde o início vem chamando a atenção dos leitores para, aleluia, para que, aleluia, o mundo invisível agora trata a batalha espiritual travada contra o mal nas regiões celestiais. Então Paulo, ele começa aqui já enxergar uma batalha espiritual contra os principados, contra as potestades, tá, irmão? E nós deveríamos estar com essa força na nossa vida, deveríamos estar ligados no Senhor, deveríamos estar coladinho ali, com a nossa fé permanente, ativada, com a nossa fé levantada, bem elevada, porque é difícil, irmão. O mal sempre está rugindo, está rodeando, as forças malignas estão tentando aí derrubar. Por isso que Paulo manda nós se agarrar, nós se fortalecer na força do Senhor, revestível de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra a cilada do diabo, contra a maldade, contra a perversidade, contra as astúcias que tem se levantado. Vamos, irmão, na realidade, colocar dentro do nosso coração a palavra da verdade, porque o próprio João disse: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Muitas pessoas querem se libertar, muitas pessoas querem se libertar cantando, querem se libertar só indo para a igreja, mas não se fortalece, não fica na verdade, não renuncia o mundo do pecado para se fortalecer, se revestir do poder de Deus, para que ele vença a cilada dos principados malignos. Porquanto a nossa luta não é contra a carne, contra o ser humano, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Está aí Paulo revelando aonde é que está a nossa perseguição, de onde vem muitas vezes a prisão humana, muitas vezes a queda humana, muitas vezes vem aí a destruição do ser humano, porque o diabo ele está rugindo como leão, rodeando o ser humano, trazendo para o ser humano a fraqueza. Por isso que ele manda nós se fortalecer na força do Senhor, por isso que ele manda nós se apoiar em Cristo, por isso que ele manda nós vigiar, nós buscar e nós exatamente ficar firme em Jesus, porque o inimigo ele está aí se levantando contra o ser humano, e nós não lutamos, irmão, não é contra a carne, significa, não é contra uma pessoa, não é nós destruir uma pessoa, não é a gente levar uma pessoa pior, não. Mesmo se a gente fizer isso, vai pecar mais, porque você destrói um ser humano e o inimigo fica aí agindo, fica aí recebendo a glória, recebendo a força, mas nós sabemos que ele é derrotado no sangue de Jesus, porque o único que derrota o próprio Satanás é o sangue de Cristo, porque o sangue de Jesus foi derramado como ali na cruz do Calvário, como preço pago, precioso pelas nossas vidas. Então o inimigo ele tem muito sangue de Jesus, ele se estoura, ele corre, ele sai quando se fala no sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus derrotou ele em todas as suas qualidades que ele tem. Pode ser A, pode ser B. O sangue de Jesus abateu todos esses inimigos
todas essas trevas, todos esses principados, essas potestades que têm se levantado contra o ser humano. Então nós não estamos aí lutando contra a carne que é com o ser humano, contra as pessoas, né? Nós não vamos debater, nós não vamos discutir, nós não vamos ali levar uma pessoa pior para dizer que está vencendo. Não, ele está totalmente se derrotando, porque quando nós ajudamos, abençoamos, amontoamos brasa na cabeça de Satanás, se apegamos com Jesus, Jesus abate ele e o seu sangue pagou todos os nossos pecados. Então Paulo manda nós vigiar nessa passagem. Por esse motivo, olha o motivo, né? Que o inimigo é mau, o inimigo é perverso. Ele manda nós se revestir de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabalável, sem retroceder, sem voltar. Até porque o soldado que volta, ele retrocede, diz o Senhor: minha alma nele não tem prazer. Então, irmão, vamos vencer, né? Mesmo sendo rejeitado, mesmo aqui, nem aqui nesta noite, estou aqui trazendo esta palavra, fortalecendo a minha alma. Não tem pessoas me acompanhando, tem pessoas vindo, mas eu estou me fortalecendo, eu estou me revestindo, porque o dia mau que vier, sou eu que vou vencer. O dia perverso que vier, sou eu que vou vencer. As maldades que se levantar, sou eu, aleluia, e eu vou vencer, porque Cristo está em mim, o Senhor está em mim, o Espírito Santo está em mim. Então estou revestido com o poder de Deus, para que eu possa vencer todas essas formas da maldade, das perversidades malignas que tem se levantado contra o ser humano. Então nós sabemos que o diabo veio roubar, matar e destruir. Ele tem prazer, né, de destruir o ser humano. Ele vive na prática da mentira. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio. Então nós sabemos que ele tenta, e com as mensagens mal, ele vai levando as perversidades no coração das pessoas, e vai as pessoas executando, e ele vai ganhando aí os terrenos, né, na vida, ganhando as almas, porque uma pessoa que morre nessas qualidades, dentro desse quadro maligno, preso nas trevas, ele não tem a salvação, porque a salvação ela vem em Cristo. A salvação vem quando nós aceitamos Jesus, quando o Senhor Jesus ele faz uma transformação na nossa vida, uma regeneração com o Espírito Santo na nossa vida. Nós somos uma nova criatura, nós vamos mudar, proceder, mudar de atitude, andar obedecendo ao Senhor, olhando para a sua palavra, adorando Ele, tendo força em todas as circunstâncias do mundo. Tudo que vem nós venceremos, porque Cristo vencerá por nós. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele cuida, Ele guarda, Ele protege. Ele é o pastor que faz esse guardião pastorando a nossa vida. Tudo isso é no nome do Senhor Jesus. Aí ele diz que por esse motivo, revestir de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final. Aí ele vai dizer assim: permanecereis inabalável, sem retroceder. Então é firme na palavra do Senhor. E o versículo 14 ele diz: estai, portanto, firme, trazendo em volta da cintura a verdade, revestindo a couraça da justiça. Oh, glória a Deus! Que maravilha! O cinto da verdade estará sobre nossos ombros, cingido com a justiça verdadeira, revestido com a couraça da justiça. Jesus é a justiça,
e Ele faz em nós justiça, e nós vamos ficando revestidos, ficando assim nessa coraça, resistindo o mal, resistindo às trevas, irmão, e mais, sendo vitorioso, viu? Porque o inimigo é perverso. O inimigo, ele vai tocando naquilo que mais nós queremos ter, que mais nós se agradamos, até mesmo no paladar, que é aquilo que a gente se alimenta. Ele deixa que a gente sinta falta, que a gente sofra, para que a gente se renda a Ele. Mas quando nós cremos em Jesus, que Jesus é o pão da vida, que nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus, aí nós vencemos, aí nós temos fé, temos justiça, porque Jesus faz justiça na nossa vida. E aqui fala do calçado, tá? Muita gente quer calçar um sapato bonito, um tênis bonitos, mas não quer andar no calçado, né, do Evangelho, tá? Vossos pés com a proteção do Evangelho. Por quê? Porque o calçado literalmente protege do chão, protege dos espinhos, protege das pedras, ele vai dando livramento ao pé. Mas quando nós calçamos aí o calçado do Evangelho, é o Evangelho que nos protege, o Evangelho que vai levando nós adiante, nós sem ser exatamente feridos, nossos pés, que é no caminho da verdade. Então vamos ser uma pessoa abençoada, sendo calçado ali com esta tão benção, que é a palavra de Deus que nos sustenta, ela nos apoia, ela nos guarda, livra-nos do maligno, livra das infrações malignas, livra de todas essas coisas do diabo, irmão. Porque o inimigo ele tem se levantado de várias formas, de várias qualidades, mas a palavra de Deus ela é um revestimento, a palavra de Deus ela é uma proteção, a palavra de Deus ela vai exatamente nos guardando, ela vai nos protegendo todo o nosso entendimento ali, e a nossa forma de fé vai se fortalecendo, e nós não vamos retroceder, porque a vitória é nossa em Cristo Jesus. Então são coisas que vêm ao nosso coração, são setas malignas. Então ele vai amparando, apagando essas setas inflamáveis. Tem pessoas que falam palavra inflamável, tem pessoas que lançam praga, lançam palavras de feitiçaria, de bruxaria por palavra. Tem pessoas que matam com palavra, tem pessoas que olham com olhar peçonhento, usando a língua peçonhenta, e nós somos livres, porque somos revestidos na força do Senhor, temos o calçado do Evangelho, andamos exatamente como um escudo, tá, irmão? Nós vamos ter um escudo da fé. Quando eu venço, aí eu fico mais firme, aí eu mais acredito no Senhor. Então eu estou escudado, né? Meu coração guardado, porque se eu fosse depender de proteção humana, eu já tinha partido. Se eu fosse depender da ajuda humana, eu já tinha desfalecido. Se eu fosse depender de servir a Deus pela força humana, eu já tinha deixado de servir. Mas não, a fé no Senhor é importante, se fortalecer na sua graça é importante, viver um evangelho calçado é muito importante, porque ele nos calça firmemente, fortalece. Então é bom demais. Aí ele manda nós andar, aleluia, o capacete. Para que serve o capacete? O capacete é quando a pessoa anda de moto e cai, e o capacete protege o crânio, a cabeça. O capacete, inclusive na lei, que ele tiver multado. Mas por que ele é essencial?
porque ele evita, vai acontecer a pancada, ele evita machucar a cabeça, ele evita e protege o cérebro, ele protege ali a mente da pessoa que está na cabeça, no cérebro. Muito importante nós ter o capacete, né, da verdade, o capacete da palavra de Deus, que nos deixa com a fé maravilhosa. Então, irmão, quando a palavra ela mostra essas comparação, porque aqui falamos na chinela, seja no calçado, mas aqui ele vai demonstrando o Evangelho, como nós estamos calçados no Evangelho, como nós andamos na luz do Evangelho, como nós recebemos as bênçãos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vai proteger quem recebe ela, a palavra de Deus vai guardar quem assim recebe ela, a palavra de Deus vai gerar a fé no coração de quem recebe ela. Então nós temos de entender que nós somos responsáveis, tá, pela nossa forma de vivência. Se queremos viver bem, vamos botar a palavra de Deus no nosso coração. Se queremos ser protegidos, né, das ciladas, das forças do mal, das coisas malignas, vamos se revestir do poder da palavra, andar na força do Senhor. Então aqui ele diz assim, em abraçar sempre o escudo. Para que serve um escudo? É para evitar, né, que o corpo seja atingido. Então a palavra serve de escudo, a palavra serve de calçado, a palavra serve de capacete, a palavra serve de revestimento, a palavra serve de guia, como luz. E a palavra de Deus ela é uma faculdade de tudo que o nosso corpo, que o nosso espírito, que a nossa alma precisa. Nós não podemos ser ignorantes contra a palavra. Por quê? Porque Deus é espírito, e os seus adoradores lhe adorarão em espírito e em verdade. E Paulo diz, embraçando sempre o escudo da fé. Então a fé ela serve para uma pessoa como escudo. Você tendo fé, você vai abater uma palavra mal, vai abater um olhar do mal, vai abater exatamente palavras que vêm inflamável, vai abater o inimigo que vem por meio das pessoas, porque o diabo é o vento, ele é o espírito, e nós temos de entender que nós lutamos aqui não é contra a carne, é contra esses principados, essas potestades, esses espíritos que operam no mal. Então Paulo ele está dando aqui para nós um revestimento. Por que eu busco a palavra? Porque a palavra fortalece meu coração. A palavra ela me instrui bem na verdade. A palavra ela me ajuda na minha pequena fé. Ela vai me dando alegria no meu coração. Ela vai transformando a minha vida dia a dia, a ponto de eu viver em paz, feliz, alegre. Posso ajudar as pessoas, posso ajudar um amigo, uma amiga, posso levar uma palavra de muita força, porque é muito melhor uma palavra que constrói do que o dinheiro que destrói. Melhor é a ajuda de Deus que a ajuda humana. A ajuda de Deus, quando ela vem através do ser humano, ela vem com amor, ela vem para dar vida, que é a continuidade da nossa alma. Entender que Deus fez parte, entender que Deus agiu, tá, irmão? Porque assim como diz a palavra, nós não lutamos, né, contra a carne, mas contra os principados, porque é um ser invisível, né? Eles agem do lado do mal, eles agem naquela forma de destruir, mas Deus é espírito, age no amor. Deus ele age para ajudar um ser humano usando outra pessoa, ou mesmo ele vai lá, trabalha no coração daquela pessoa, até porque a palavra de Deus, João 33:14, diz que
ele fala com o ser humano de um modo, dois modos. Quando o homem cai ali no seu travesseiro, no seu profundo sono, a Bíblia diz que ele zela ali no coração do homem, antes dele cair com o pé na costa de fica, antes dele morrer, Deus vai lá, Deus prega, Deus fala, Deus fortalece. Aquela pessoa dormiu de um jeito, se acorda de outro jeito, alegre, porque Deus é amor, Deus é paz. Quando Deus, ele permite que nós sejamos castigados, mas é porque ele tem um amor, e pelo castigo muitas vezes nós se despertamos, muitas vezes no sofrimento nós lembramos dele. Deus não é ruim, Deus é bom todo o tempo, a sua força nos sustenta, a sua misericórdia faz nós viver. Ele é a vida, ele é o fôlego, ele é aquele que fez os céus e a terra. Então vamos entender que nós precisamos de Deus, que nós, independente de qualquer ser humano, para mim ter o Senhor na minha vida, eu não preciso de um ser humano, eu preciso crer. Olhar para o céu, ver a sua glória, olhe para a natureza e ver tudo que ele construiu, agradecer a ele, porque nós vemos a chuva, ela traz alegria, ela traz fruta, a chuva chega, molha a terra, e a terra dá seus frutos, alimenta todos nós aqui na terra. Isso é a grandeza de Deus. E ele enviou seu filho, porque a nação, o povo estava morrendo, perdendo a salvação, e a Bíblia diz que ele, com seu grande amor, amou o mundo de uma maneira tão grande, que deu seu filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então depende de nós se esforçar, depende de nós acreditar, depende de nós entender que ele é Espírito, e os seus adoradores lhe adorarão em Espírito e em verdade. Não precisa nós gritar, nós correr, precisa nós crer, precisa nós clamar, pedir a ele a misericórdia, e ele ouvirá, porque ele é bom. Deus não é mau, Deus é grandioso no seu agir. Nós somos pessoas, muitas vezes, imerecedor, mesmo assim ele nos ama, mesmo assim ele manda para nós a saúde, o pão, todo alimento, vestir, o calçar. Todo dia ele bota o sol, à noite vem para nós descansar. É ele que cuida, ele que é o pastor. A palavra pastor significa pastorear. É ele que nos pastoreia, ele que nos leva em parte verdejante, é ele que nos guia às águas tranquilas, é ele que consola o nosso coração, que é muito ruim, é muito triste quando nós estamos com preocupação, depressão, quando nós estamos ali acamados, quando nós estamos sem suportar, com aquela dor, com aquela angústia, e aquela voz meiga, suave, soando em nossos ouvidos. Ele diz assim: vinde a mim todos cansados, oprimidos, sobrecarregados. Está lá em Mateus 10, nós vamos ver 11, no 25 em diante. Ele vai dizer assim: vinde a mim todos cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Meu jugo é suave, meu fardo é leve, e ainda encontrarei descanso para vossas almas. A nossa alma encontra descanso em Cristo. Então, meus amados, não é por força, nem por violência, é por nós de livre espontânea reconhecer a grandeza de Deus, o amor divino que é tremendo, que todos que pedem, toda pessoa que pedir, ele recebe, todo aquele que for buscar, ele encontra, aquele que bate se abrirá. A porta da esperança é Jesus, ele é a porta. Quem por ele entrar, entrará, sairá, encontrará pastagem.
Ele é o Senhor da vida, pois nele nasceu em nós um fôlego. Ele não é servido por mão humana, nem habita em templo feito por mão de homem. Fez os céus e a terra, tudo isso para a sua glória. O homem caiu, o homem peca, mas ele perdoa. Todos os pecados contra o Filho do Homem serão perdoados. Só não é perdoado aquele que blasfema contra o Espírito Santo, ou seja, rejeitar, virar as costas, pisotear, jamais terá perdão para esta pessoa. Mas para aquele que conhecer que o Senhor é a fonte da água da vida, essa pessoa que clama por justiça, ele vai receber. Então ele diz assim: orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição, humilde, aleluia, com humildade, insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração, por todos os santos. Então, isso é comunhão, isso é união. Petição é quando nós entramos em oração pedindo a Ele para abençoar nossa vida, para abençoar nossos irmãos, para abençoar nossa família, para abençoar o nosso lar, para abençoar nosso... Deus ama fazer essas maravilhas na vida humana. E quando acontece na nossa vida, a resposta da nossa oração, fica mais fácil nós acreditar. Deus não está longe, Ele está bem pertinho. Deus, Ele está diante da nossa vida, porque Ele é o onisciente, o onipresente e o onipotente. 3 atributos grandiosos do Senhor. Onisciente, Ele está ciente que eu preciso, que eu estou aqui, que eu estou orando, que eu exatamente acredito. Ele está vendo tudo. Ele está bem presente, porque cada alma que respira é porque o fôlego de vida do Senhor está em você, está em mim, está em nós. Ele é o fôlego da vida, porque Ele é a vida. Quando Ele fez o primeiro homem, para que multiplicasse todos os homens, veio depois desses, quando Ele fez Adão e Eva, e Ele fez o homem do pó, formou-lhe aquele boneco, estava ali aquela forma de homem, mas aquela pessoa não respirava. O que acontece? Ele vai lá com aquele sopro do amor, e aquela pessoa recebe aquele ar da vida, e ele se tornou uma alma vivente. Isso que Deus, Ele transmitiu a vida dele ali para aquela pessoa. E Ele disse: façamos o homem a imagem e a nossa semelhança. Ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, já em fabricação do homem. O primeiro homem não foi feito pela vontade do homem, e é exatamente hoje, é o que deve permanecer, é esse, que não é feito pela vontade do homem, mas sim pela criatividade do Espírito Santo. Por isso que Ele manda nós orar no Espírito, Ele manda nós pedir, porque toda a nossa força vem do Senhor. O Espírito Santo é Ele quem cuida de fazer tudo de bom acontecer na nossa vida. Ele ressuscitou Jesus, porque Ele é o Espírito de Cristo. Ele ressuscitou Lázaro, mostrando que o poder de Deus ressuscita o homem. Isso quer dizer, o homem volta a viver novamente. Então Ele curou os enfermos, seja ele de enfermidade que fosse. Isso mostra que Ele tem poder contra todo espírito de enfermidade. Mostra o amor dele, como Ele quer ver o homem feliz, o homem, andando da forma qual Ele fez, porque
O pecado é um sistema de orgulho. O orgulho mata. O orgulho, ele aleja a pessoa. O orgulho destrói. O orgulho deixa a face humana ali desfigurada. Por isso que a Bíblia diz que Deus abate o orgulho e exalta o simples. Porque Jesus é simples. Jesus é o amor agape de Deus. Ele veio para dar a nós a continuidade da vivência, para que um dia nós estejamos junto com Ele lá no seu reino. Porque Ele diz lá em João, Ele ensinando, Ele diz: não turbe os vossos coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar. Olha só, vou preparar lugar para que aonde eu esteja, estejais vós também. Isso mostra o amor de Deus, que quer que nós estejamos ao lado dele, que nós estejamos lá no seu reinado, no seu paraíso. Ele construiu o homem, e o homem se destruiu pelo mal, mas Ele não tem prazer na morte de ninguém. Que nós podemos pregar para o pior ser humano que seja, a qualidade que ele esteja vivendo na terra. Deus perdoa ele, Deus perdoa ela, porque Deus é o amor. O amor supera, o amor é força, o amor constrói, o amor, ele vai permanecer eternamente. Possamos tomar nossa decisão. Por isso que ele diz: orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição, humildade, intência. Tendo isto em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo, diz o apóstolo, por mim, para que, quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que determinadamente possa revelar o ministério do Evangelho. Irmão, quando o ministério do Evangelho é revelado para nós, por isso que deveríamos pedir a Deus a sua misericórdia para falar do seu amor. Porque uma pregação, um Evangelho, ele revela a vida eterna, continuidade do ser humano. A revelação é porque está oculta, está guardada, nós não sabemos. Mas quando se prega uma palavra verdadeira, como Paulo disse: ore por mim. Paulo já pedindo, irmão, que nós possamos orar uns pelos outros para derrubar os empecilhos, das barreiras, porque a luta é travada por os principados, a luta é grande contra a palavra, contra o amor, contra o Evangelho. Nós sabemos que o diabo tem se levantado para destruir o ser humano, para que ele não tenha convivência, ele não tenha comunhão, ele não ande na verdade. O inimigo tem se levantado desde o tempo que ele chegou à presença ali do homem, foi para destruir. Nada ele tem de bom para o homem, pois a Bíblia diz em João 10:10 que ele veio se não roubar, matar e destruir. Ele mata o ser humano fisicamente e espiritualmente. Ele rouba do ser humano, ele rouba a paciência, ele rouba a paz, ele rouba a vida, ele rouba a família, ele rouba tudo. E vai destruindo aquela vida para que não entre no reino do céu. Então são atributos diferentes dos atributos de Deus, da onisciência, da onipresença, da onipotência. É diferente. E nós podemos ter discernimento dessa palavra. Por isso oramos, por isso pedimos, porque quando oramos, Deus vai agir, porque nós não podemos se defender do inimigo, que é o próprio Satanás. Nós não podemos se defender dele sem Cristo, porque é o Espírito que age, tá, irmão? Que age sem nós ver.
muitas vezes ele entra na mente humana e a gente vê o ser humano como um robô irreconhecível, destruindo, matando, fazendo o que o diabo gosta, e nós só vamos entender e saber porque nós somos revelados pela palavra, pelo Evangelho, quais são os atributos dele. Então aqui o apóstolo Paulo, ele vê uma forma grande para nós vencer, é pedir ajuda a Deus. Me ajuda, Senhor, me fortaleça, me guarda, me proteja. Isso é uma oração, mas nós temos que pedir confiando, porque aqueles que duvidam, eles são comparados à zona do mar que se levanta e se acaba em nada. Mas aquele que crê, ainda que esteja morto, ele viverá. E nós vemos que Paulo tem ensinado que o Evangelho, ele não é para bagunçar. O Evangelho não é para nós estar aí se amostrando. O Evangelho ele é muito importante para nós. Serve de calçado, serve de alimento, serve de revestimento. Ele é o poder de Deus, como diz Paulo, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus na nossa vida. Nós só vamos entender, irmão, quando a gente sentir esta alegria, quando a gente sentir a paz, quando a gente receber o livramento, quando ele estiver apoiando ali o nosso coração, iluminando, porque a gente só sente o sol se a gente estiver nele, tá? Se a gente estiver no sol, a gente sente a sua quentura, a gente sente ali o vapor dele. Então, se nós estivermos em Cristo, nós sentimos o calor, nós sentimos o apoio dele, a força. Quem nos leva ao Senhor? É a nossa vontade, fidelidade, certeza e fé. Vamos lá. Deus nos livra até nós dormindo. Nos caminhos onde nós andamos nesse mundo inflamável, nesse mundo que a Bíblia diz que foi entregue ao maligno, todo mundo jaz no maligno, ou seja, o pecado está em todo ser humano. Quando o homem ele está dirigido pelo pecado, ele é perverso. Nós vemos um casal que se beija, que se ama, dorme junto, mas a gente vê quando o inimigo opera, ele desconhece a esposa, às vezes a esposa desconhece o marido, às vezes o filho desconhece o pai, às vezes o pai desconhece o filho, e a gente vê as desavenças, a gente vê, muitas vezes a gente ajuda, quer bem o vizinho, mas quando aquele vizinho ele é apossado ali da malignidade, ele não recebe nem a ajuda da pessoa, ele quer destruir aquela pessoa que ajuda, aquela pessoa que serve a ele. Mas por quê? Porque ele está exatamente possesso com a força do mal, com a força perversa, ao contrário, ao oposto de Deus. Por isso que Paulo disse: posso orar no Espírito, ou posso orar por mim. Isso significa que nós entramos em ação pedindo a Deus que nos proteja das forças do mal, que nos proteja dos espíritos imundos, que nos proteja desse espírito qual nós vivemos, e que Ele dê a nós o livramento. Pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Ele está preso, mas é em Cristo. Por quê? Porque ele está sendo guiado, dominado pelo Espírito Santo. Isso é bom para o ser humano, para o homem, porque nós vemos Paulo, que foi chamado para escrever um evangelho, para pregar aos gentios, fez 13 cartas, e Paulo, ele pede ajuda, que é a oração
na época lá, ele disse: ore por mim, para que quando eu for falar o Evangelho, fale com força, com fidelidade, que Deus me ajude a eu transmitir uma palavra que salva, uma palavra que vai libertando o homem que está no cativeiro, para que ele seja um velho homem passando a ser uma nova criatura. Então eu preciso da adoração dos irmãos, como os irmãos precisam da minha, e Deus entrar em ação na minha vida e na sua vida. Precisamos dessa comunhão, precisamos esse compartilhamento. Então o ser humano, ele tem de se unir no Espírito para vencer as trevas, os principados, as potestades que habitam nas regiões celestiais. E nós estamos vendo hoje um evangelho que é só de palavras, só de conversa, só de troca e de promessa. Mas nós nem podemos realizar esse evangelho na nossa vida se nós colocar no nosso coração e confiar no Senhor. É difícil, mas tudo é possível aquele que crê. Nós sabemos que pelo testemunho dos discípulos de Jesus, que nem Tomé, Jesus falou para ele que morreria no terceiro dia ressuscitado. Quando as mulheres foram visitar o domingo o túmulo de Jesus, ele não estava mais ali deitado no túmulo como morto, ele já tinha ressuscitado. E Jesus apareceu àquelas mulheres e disse: mulher, quem procura? E elas disseram: Jesus. Pensando elas que ali era o coveiro, mas elas perguntaram: onde botaste o nosso mestre? Para que nós vá lá, aprecie, adore. E ali Jesus se revelou-se para elas: eu sou Jesus ressuscitado. Vá lá e diga para os meus irmãos que eu me encontrarei com eles. E Tomé não acreditou. Será porque foi a mulher? Foi não. Não foi porque foi mulher. É porque nele estava a dureza, nele estava a incredulidade, nele estava o desacreditar. Isso é difícil. E hoje nós encontramos muito sistema de coração que nem o de Tomé. Só acredita se ver, só acredita se pegar, só acredita se estiver na hora. E Deus não se agrada desse sistema humano. Pois uma certa vez ele estava reunido em oração dentro de uma casa. Jesus, ele manifesta ali, faz parte naquele meio. As portas estavam tudo fechadas e Jesus chegou, porque ele estava no corpo glorificado. E o corpo glorificado, a parede não vai empatar e passar. Não existe parede, não existe empate, não existe barreira. E Jesus entrou e foi diretamente lá em Tomé e chamou a atenção de Tomé. Disse: Tomé, pega aqui nas minhas mãos. Porque Tomé disse que só acreditava se pegasse, se visse, palpasse. Ele se apalpa aqui no meu peito, pega nas minhas mãos e veja a ferida dos pregos. E Tomé pegou, apalpou, e Jesus disse para Tomé: não seja incrédulo, seja crente, não incrédulo. Mais bem-aventurado, Tomé, é aqueles que nunca viram e creram. Mais bem-aventurado do que o próprio Tomé são hoje nós que nunca vimos Jesus, mas nós damos nosso coração a Ele, botamos Ele no nosso coração e passamos a viver com Ele. Jesus se agrada e Ele vai viver na nossa vida. O Evangelho verdadeiro é você que se aposta dele, é você que faz ele na sua vida. Não é dinheiro, não é ninguém, não é palavra, não é canto, não é igreja. É você acreditar
da existência de Deus na sua vida. É você que faz ele existir na sua vida, e ele vai manifestar o seu poder. Ele vai, aleluia, trazer a paz, a alegria. Muitos aí contam balela, muitos aí levam falsidade, são interesses próprios do ser humano. O ser humano, ele vive de adrenalina, de vontade, de alegria, de prazer, de voluminidade. Mas vamos deixar essas coisas para lá, porque aí é onde elas empacotam o diabo. Mas vamos deixar isso para lá e seguir o Senhor na simplicidade, na humildade, e colocar Ele no nosso local, que é o coração, onde faz todo efeito na nossa vida. Eu creio assim, e passo essa palavra assim para as pessoas. Jesus, Ele está atento de você à noite, ao dia, toda hora. Toda hora Jesus, Ele está querendo te ajudar. Nós não sabemos o amanhã, Ele sabe. Ele já programa o livramento para nós amanhã. Ele já programa o pão para amanhã, o vestir para amanhã. Mas nós não sabemos disso, mas Ele sabe que nós precisamos. Ele alimenta, Ele cuida das árvores, da natureza, de tudo, porque foi Ele que criou os céus, a terra, o mar, todos os animais. Então Ele é o arquiteto de todas essas maravilhas, e o céu anuncia a sua glória. O Senhor é o de ontem, de hoje e de sempre. O Senhor viveu ali no tempo dos discípulos, mas se tu der lugar, Ele vive em ti hoje, nesses tempos difíceis da vida. O Senhor, Ele é o que tem mais vontade de habitar em você. Ele é bom demais. Ele é bom até demais. Por isso Ele manda nós orar. Orar é pedir, é falar, dialogar com Ele. Ele diz, pelo qual Paulo diz, eu sou embaixador, preso, em correntes. Orai para que permanentemente em Cristo, que eu seja usado para falar como me compraz fazê-lo. É a humildade de Paulo, né? Me ajude a eu ser verdadeiro, me ajude, peça a Deus para me ser verdadeiro, para me falar com autonomia, eu falar como me compraz, eu falar. Porque se nós for falar de nós mesmos, só fala por baixo. A nossa língua era ligeira para nos derrubar. Mas quando nós falamos pelo Espírito, toda nossa palavra ela tem exatamente um favor para o outro, ajuda o outro, favorece ao outro, porque Deus usa cada um de nós, não porque merecemos, mas é porque é o jeito de falar do Evangelho. Porque quando Deus fala no meu coração, Ele me alegra, Ele me ajuda, Ele me abençoa, Ele ilumina, e eu transmito essa inspiração para você. Você é iluminada, você é amparada. Paulo, ele fala aos romanos, é muita carta, são 13, mas essa é forte. Lá em Timóteo 3,16, Paulo diz assim: toda escritura, ela é divinamente inspirada pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, para nos dar o livre, para nos ensinar a viver uma vida abençoada, bem regalada mesmo. E o que é inspiração? É um sopro de Deus no nosso coração para nós falar aquilo que Deus quer, aquilo que Deus colocar
é a vontade dele, e a vontade de Deus serve para nos fortalecer. A vontade de Deus dá crescimento o nosso entendimento, dá crescimento a nossa alma, deixa ela bem elevada no entender, na sabedoria, na iluminação. A palavra de Deus, ela é um guia, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, no Salmo 119, versículo 105, o salmista ele vai dizer: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu entendimento. Quer dizer, ela começa a iluminar lá os pés, que é o calçado do Evangelho, e lá para a mente, para exatamente produzir fruto digno de arrependimento dentro do nosso coração. A palavra de Deus, ela traz toda a riqueza para nós. Ela sara todo o nosso coração, nosso corpo. Ela dá vida, vida longa, vida eterna, vida abundante. O Senhor é a palavra, o Senhor é o pão, o Senhor é a vida, o Senhor é a água. Ele é tudo. Nós não vamos pregar a palavra de Deus só se alguém estiver perto. Eu tenho que botar logo ela em ação, porque o meu espírito está ali precisando. Primeiro edifica minha casa, primeiro prepara minha casa, primeiro crio força, crio fé, para que eu possa ser um mensageiro do meu grandioso Rei. Porque quando acontece em mim a paz, eu transmito a paz. Quando acontece em mim a riqueza da santidade divina, eu passo para outra riqueza da santidade de Deus. Todo dia nós temos que buscar santidade, porque das tais não veremos a Deus. Não podemos usar dinheiro para essa santidade chegar em nós. Vamos usar a fé, fidelidade para o Senhor. Não podemos misturar uma coisa com a outra, fazer uma salada. Podemos dividir, separar. Carne vai para um lado e a vida espiritual vai para o outro, porque nós somos espiritual. Andar no fruto do Espírito, não na vontade da carne, porque a vontade da carne para nada presta. Inclinação para a morte. Lá em Gálatas vai mostrar essa passagem. Gálatas 22 mostra o fruto do Espírito. Glória a Deus. Então nós podemos mostrar a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Gálatas 5:22. Entretanto, o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com seus desejos. E se vimos pelo Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito. Não nos tornaremos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Pois ele diz que nós não podemos praticar obras da carne, ter inveja, obra da carne, prejudicar uns aos outros, obra da carne. Todas as obras da carne, elas são inclinação para a morte. Inveja, imoralidades sexuais, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, tudo
quando se parece com essas perversidades, contra os quais vos advirto, como já vos preveni antes, os quais praticam não herdarão o reino de Deus. Está vendo? Então nós possamos pedir a Deus a nossa direção para nós andar na obra do Espírito, na mansidão, na humildade, simplicidade, tá, irmão? Então eu quero agradecer a Deus, porque a Bíblia nos ensina, a Bíblia é um mapa, a Bíblia, ela tem tudo para nós servir ao Senhor, ela tem uma riqueza para nosso espírito, e se nós andamos naquilo que é da carne, é porque queremos, temos vontade, porque a nossa casa, que é esse templo, ele vive de adrenalina, prazer. Tem gente que tem prazer de mentir, tem gente que tem inveja, tem gente que tem vontade de destruir, tudo é prazer da carne. Até matar a forma adrenalina prazerosa para o diabo, para as trevas. Mas construir, isso é forma do Senhor. Pois Jesus disse: quem não é conosco é contra nós, quem com nós nos junta, espalha. Então vamos juntar com Jesus nesta noite e orar, pedindo a Ele a nossa felicidade, a nossa graça, força, e vamos orar a Ele, porque nós precisamos de Jesus na nossa vida toda hora, todo dia. O tempo está difícil, o mundo está aí destruído, o mundo está sem amor, o mundo é ódio, mas Jesus é o amor. Bem-aventurado é aquele que tem sede de justiça, tá, irmão? Que é aquele que tem vontade de servir o Deus, andar na justiça do Senhor. Deus fartará essa pessoa, que é sede de pão e sede de água, essa é da carne, entendeu? Mas de justiça é vontade de servir a Deus. Então vou orar abençoando você, abençoando a nossa vida nessa noite, e que nós tenhamos esta palavra guardada no nosso coração, para que ela ilumine todo o nosso dia a dia, toda a nossa caminhada, e possamos ajudar uns aos outros, nossas famílias, pedindo a Deus que abençoe, pedindo a Deus que ajude eles nas suas conversões, nas suas fraquezas, nas suas pequenas fé. Então vamos, nessa noite eu quero orar em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus, Senhor que fez os céus e a terra, Senhor que nos criou, hoje estamos aqui adorando a Ti, porque Tu nos dá essa palavra, a oportunidade de ouvir, compartilhar, e como diz o Senhor Jesus em João capítulo 12, o Senhor nos usa ali, João, para nos dar uma palavra dizendo: bem-aventurado é aquele que tem fé, aquele que crê recebe o poder de ser feito filho de Deus, crendo em Jesus nosso Senhor. Pai, muito obrigado por nós acreditar, muito obrigado por nós crer. Oro, Senhor, pela Tua igreja, pelos meus companheiros, pelos meus amigos, essas pessoas que acompanham a Tua palavra sejam abençoadas, compartilhem com a sua própria vida, abençoa meus filhos, netos, abençoa amigo, abençoa vizinho, abençoa companheiros, amigos, abençoa de uma maneira gloriosa, assim, Pai, todo ser humano. Eu coloco em Tuas mãos o nosso estado, nosso país, nossa comunidade. Eu coloco em Tuas mãos todo ser humano que precisa da Tua graça, da Tua força, precisa da Tua ajuda. Todo ser, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos dê sempre esta alegria, sempre esta vontade de estar com essa comunhão com a palavra, pois a Tua palavra nos alimenta, a Tua palavra constrói uma vontade de viver no nosso coração. Pai, todos aqueles que ouvem a Tua palavra sejam abençoados, renovados, restaurados. Ajuda a família deles que pede oração, que pede, Deus, ajuda. O Senhor diz que aquele que pede recebe, o que bate se abre, que busca encontrará. Que nesta noite Tua palavra ilumine todo o ser, Tua palavra transforme, liberte o coração,
E assim o Senhor repreenda toda principado, toda potestade, toda força do mal. Que o Senhor nos dê a vitória em tudo aquilo que nós for fazer, no nosso trabalho, no colégio, nossa casa, nosso lar. O Senhor participe da nossa vida todo dia, toda hora, todos os minutos, pois nós estamos carentes, necessitados de Ti, incapazes de fazer algo na nossa vida, mas Tu faz tudo na nossa vida. Abençoa grandemente a nossa vida. Dá-nos a noite de paz, de comunhão, assim, Pai, do Teu Espírito todos os dias. Pois a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja, Senhor, na vida de todos nós, abençoando, Deus, esta mulher, abençoando a sua família, abençoando assim toda a tua igreja. Tudo isso te peço no nome do Senhor Jesus. Essas dádivas, essas maravilhas, essas bênçãos, no nome do Senhor Jesus, esta comunhão, esta consolação do Espírito Santo, repouso, Senhor, na nossa vida, no nosso coração, todos os dias, no nome de Jesus. Assim, eu agradeço nesta noite por esta oportunidade e que eu esteja sempre aqui, fazendo a Tua vontade, Senhor, não a minha, porque a Tua vontade me alegra, a Tua vontade me consola, e assim ajuda todos nós, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, nesta noite dê uma grande alegria no seu coração, na sua casa, no nome de Jesus. Meu carro? Na coluna acesa. Obrigado.